sua ideia, o gerontólogo destaca-se do seu caráter multidisciplinar e, consequentemente, tem nas suas intervenções a prática interdisciplinar, que se pauta desde logo pelo trabalho realizado em complementaridade com os restantes profissionais, como estava a dizer, nunca substituindo as suas competências e a sua área de intervenção, mas assiste-se a uma maior complexidade na construção do perfil do gerontólogo. Qual é a sua opinião sobre esta dificuldade ou talvez resistência? Porque nós até acabamos por apresentar sempre e defendemos sempre intervenções multi e interdisciplinares, ou seja, apelamos à união e ao diálogo. Sim, percebo a sua questão, que não é de fácil resposta, mas nas organizações há sempre muita resistência à mudança. E quando eu falo em resistência à mudança, é sinónimo de resistência à inovação, resistência à introdução de novos elementos, porque é sempre aquela questão que se coloca. Primeira questão, o que é que vem fazer? Sim. Segunda questão, e o meu lugar? Não é? Porque estamos a falar de alguém que aparece supostamente para integrar uma equipa que já existe. E depois a grande questão é as pessoas, então, mas afinal de contas, o que é que vai fazer? Mas eu também faço isto. Mas eu também faço aquilo. E nós muitas vezes não nos perguntamos, mas será que eu devo de facto fazer isto? Será que eu estou capacitado para? Será que eu não estou a gastar energias aqui quando eu devia estar a aplicá-las ali? E portanto, acredito que seja difícil a aceitação, no fundo, de um novo profissional de uma equipa. Porquê? Porque as equipas, por si só, já são reduzidas. Ou seja, as organizações têm muitas dificuldades em ter muitos técnicos especializados. Porque, de facto, voltamos à questão do financiamento. Porque há subfinanciamento, não nos enganemos, e, portanto, cada um luta pelo seu espaço. Eu considero que, no caso do gerontólogo ou de um outro profissional, não há como a qualidade do seu trabalho quando lhe é dada uma oportunidade. Ou seja, quando é dada uma oportunidade de integrar uma equipa, se esse profissional fizer perceber, em primeiro lugar, às pessoas que estão na organização, que vão usufruir dos seus serviços, que ele é uma mais-valia. Depois, para os seus colegas que estão ao seu lado, que percebem que ele não é um competidor, é sim alguém que está ali ao lado para ajudar a dar uma resposta melhor àquelas pessoas. E para unir as intervenções, que muitas vezes também há esse risco de serem desgarradas. Não é? Cada um está a fazer o melhor, mas cada um por seu lado. E, por outro lado, também que quem dirige as organizações perceba que, efetivamente, porque isso é outra questão, que não é uma despesa, é um investimento. Porque nós, muitas vezes, e eu falo contra mim, porque como tenho essa obrigação de gerir recursos humanos e de gerir recursos que são sempre escassos, e nós estamos sempre a fazer contas e não vai chegar, muitas vezes, mas é mais um profissional, quanto é que nos vai custar, ok? Porque é verdade que é um investimento inicial que nós temos, mas se calhar acabamos depois por beneficiar em muitas outras áreas, por combater o desperdício e muito mais do que combater o desperdício para otimizarmos a nossa intervenção. Porque desde que as pessoas estejam devidamente enquadradas, cada um a fazer o que efetivamente tem que fazer e que perceba que resposta é que tem que dar, nós, enquanto organizações, vamos certamente dar uma resposta muito melhor às pessoas que confiam em nós. E eu acho que esta afirmação do gerontólogo far-se-á por si só. E quando digo far-se-á por si só, porque ele é necessário e é premente. Agora, obviamente, vai implicar muito trabalho do gerontólogo para que essa dificuldade de se perceber até os currículos e depois, mas afinal de contas, o que é que fazem nas organizações, aí sim eu acho que a própria associação tem aqui um trabalho muito grande para fazer, mas que eu julgo que é uma profissão, obviamente, de presente, mas é uma profissão de futuro, desde logo pela tendência demográfica que temos e depois, inclusivamente, nós temos... sei lá, imagina, é uma expressão que eu achei muito interessante, já se fala da gerontodolescência, por exemplo, quer dizer, da gerontotecnologia, portanto, há aqui neologismos, novas palavras que advêm exatamente do género e do geronte, portanto, parece-me que é algo que pode demorar mais ou menos tempo a implementar-se e a ser reconhecido pelos seus pares, mas quero crer que este reconhecimento, porque nada, como se costuma dizer, não há almoços grátis, portanto, este reconhecimento vai ser fruto do trabalho que cada gerontólogo tem, que cada pessoa que contribui para a formação destes gerontólogos teve e, obviamente, que a associação também poderá ter, com as atividades que desenvolve,
para fazer entender à comunidade que de facto são fundamentais, não é? Num país que está envelhecido, e eu digo felizmente que está envelhecido, porque significa que estamos a... É uma oportunidade. É uma oportunidade, sim. E os Juntalks também nos podem ajudar nisso, ou seja, porque há muitas pessoas que ainda não veem isso assim, ou seja, fazer entender a comunidade que a questão do envelhecimento... Não é um problema, mas sim um desafio que tem que ser encarado. Exatamente, e julgo que podem ajudar também a co-construir novas políticas sociais, novas políticas de saúde, que possam responder melhor a este desafio e a esta oportunidade que temos. Obviamente, há uma outra questão, que o investimento joga com esses dois aspectos, que é a questão também da natalidade. E, obviamente, aí também haverá um trabalho a fazer, haveria aqui muito para dizer. Mas é outro tema e outra estratégia. Falámos de formação qualificada, falámos do percurso do odontólogo, falámos também de boas práticas, falámos de problemas culturais, e eu pergunto ao Dr. José, fazendo uma dualidade de questões, que é... sendo que se envelhece bem em Portugal, ou aliás, o que é para si envelhecer bem? Pois, envelhecer bem... Bom, eu se calhar vou começar por aquilo que eu acho que não se envelhece bem em Portugal, e depois termino com aquilo que para mim é envelhecer bem. Será que há medo em envelhecer em Portugal? Eu quero acreditar que sim, que algumas pessoas terão medo. E porquê? Porque há muito medo ainda de que doenças é que eu poderei vir a ter. E, por exemplo, no caso da doença de Alzheimer e das demências, há hoje um grande medo das pessoas em terem um problema de demência, têm medo de serem abandonadas, têm medo de ser um peso para as suas famílias, têm medo de serem institucionalizadas. Sim, eu quero acreditar que ainda há medo em muitas pessoas. E, por um lado, há até dois conceitos. Eu agora estava aqui a tentar lembrar-me, que é a gerontofobia, não é? De pessoas que têm também algum receio das pessoas mais velhas e o que é que elas... Mas, no fundo, quer dizer exatamente isto, que as pessoas têm muito medo de envelhecer, e por isso vemos o boom que tem havido relativamente às questões da longevidade, não é? Dos produtos para não envelhecer, das terapias... Tradicionais rugas, não é? Exatamente, hoje até já se fala na questão, quando estamos a falar de longevidade, da questão do transhumanismo, portanto a pessoa é pessoa, mas também já é uma parte máquina, porque depois já se coloca no âmbito da robótica mais isto e mais aquilo. Portanto, é o grande negócio até das empresas tecnológicas em termos de investigação, vender a ideia da vida eterna, e inclusivamente já há investigadores que dizem, bom, que para mim é algo assustador, que o envelhecimento é uma doença, portanto que é curável. Portanto, andamos aqui num mundo um bocadinho confuso. Mas voltando aqui atrás, de facto, estou em crer que globalmente não se envelhece bem em Portugal. E não se envelhece bem em Portugal exatamente por aquele dado que falámos há pouco, que é a esperança de vida em Portugal tem vindo a crescer, tem vindo a aumentar, mas a qualidade de vida e a qualidade dos últimos anos tem vindo a decair. E depois há um fator que de facto nós temos que perceber, é que ainda há muitos pobres em Portugal. A população em risco de pobreza é elevada, e nós sabemos também que, tendencialmente, pessoas que foram pobres ou tiveram dificuldades económicas ao longo da vida, evidentemente, quando chegam à fase de serem mais velhas, essas dificuldades vão ainda... São mais visíveis. São mais visíveis, porque não têm capacidade para recorrer aos serviços de saúde, porque não têm capacidade de ter alguém que os ajude a cuidar, porque as condições no lar não são as ajustadas para as suas dificuldades de mobilidade, por exemplo, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que globalmente não se envelhece bem em Portugal, e há muito trabalho a fazer para que se envelheça bem. Para mim, envelhecer bem passa essencialmente por termos projetos de vida, termos objetivos, e lutarmos sempre por esses objetivos, que obviamente os meus serão diferentes dos do Diogo, e eu acho que isso sim nos ajuda a envelhecer bem, que é... E é isso também enriquece as comunidades, não é? Eu penso que sim, não sei também o que é que o Diogo claro. pensa, mas acho que sim, acho que envelhecer bem é isso, mas não há também uma receita, não é? Agora, é evidente que nós sabemos que um estilo de vida saudável que ajudar-nos a envelhecer bem, mas depois a questão da percepção que cada um tem do que é envelhecer bem é algo interessante, curioso, mas que eu acho essencialmente que é isto que é. Nós temos uma família, desde logo, não é? Uma família que gosta de nós e de quem nós gostamos, temos um grupo de amigos, estamos inseridos socialmente, participamos na vida da comunidade, participamos ativamente e sermos ouvidos, ou seja, percebemos que de algum modo contribuímos, nem que seja com uma areiazinha,
E que esses papéis perdurem até ao fim dos nossos dias, não é? Exatamente, porque, e batemos aqui noutra questão que é quem é o sénior, ou a partir de que idade é que... Pronto, bom, parece que a partir dos 65 anos que a pessoa, aquilo é algo cronológico, não é? Porque 65 anos esta pessoa... Então, mas esta pessoa deixou de ser competente, esta pessoa deixou de ser importante, e daí que se fala na questão, como diz o Alexandre Kalash, não é? Que é o grande guru do envelhecimento, que fala na gerontodolescência, que é de facto esta questão que é: eu já tenho mais de 60 anos, mas sou ativo, quero continuar ativo, quero continuar a colaborar, e vejamos, quer dizer, nós temos exemplos, obviamente que estamos a falar, se calhar, de uma elite, mas que eu creio que são exemplos que devemos ter em atenção, de percebermos que o envelhecimento pode ser algo positivo e que podemos envelhecer bem ativos. Falamos do Manuel de Oliveira, que já nos deixou, mas, enfim, o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Adriano Moreira... E que são pessoas que movem comunidades com as suas ideias e com os seus valores e com as suas crenças, e que não são menos nem mais, até aliás, são mais inteligentes e competentes que a maior parte das pessoas que são mais novas que eles. Sim, com certeza. E eu acho que esse é que é o ponto, ou seja, é nós, quando temos um projeto de vida, que obviamente vai sendo alterado ao longo da nossa vida, porque nós não vivemos sozinhos, somos nós e as nossas circunstâncias, não é? Mas temos um projeto de vida, independentemente da idade, e mantermos-nos ativos, seja essa atividade aquela que cada um entende que é a sua, e não como uma espécie de receita que alguém dá: bom, agora, para seres ativo e saudável, deves de manhã levantar-te às 7 para ir correr. Ok, não parece que seja isso, não é? Cada um... Quanto mais natural for o processo, maiores são os resultados, e evitar todas as inquietações com que hoje nos deparamos como técnicos, mas também como pessoas. Sim, Sim. Muito obrigado. Audio